Estamos chegando com mais um Conexão Rural Germipasto. Que bom ter a sua companhia mais uma vez. E o programa de hoje está maravilhoso, especial para você que quer conhecer um pouco mais da VDTEC 190. Essa fantástica semeadora que está ganhando espaço no Brasil, porque é uma semeadora, ela é inovadora, mudou o jeito do produtor fazer o plantio de pastagem. Ela está revolucionando o setor de pastagens no Brasil e eu tenho certeza que hoje você vai se impressionar com a VDTEC 190. Olha que bom que você está conosco. Começamos então o programa de hoje dedicando a você, produtor rural, a você, produtora rural, você, meu amigo que faz uma pecuária rentável, para você que faz uma agricultura rentável. Então atenção, a VDTEC 190 veio para ser sua parceira, para ajudar você a mudar aí o cenário do seu trabalho. Você vai melhorar a sua atividade, você vai ter mais rentabilidade, você vai diminuir o seu tempo de trabalho com a VDTEC 190, hein? Você vai economizar e com isso, claro, vai guardar mais dinheiro, vai ter mais tempo para você e para sua família. Muito bem, o programa de hoje então traz como destaque a VDTEC 190. E como o nosso convidado aqui para o programa de hoje, para trazer todas as informações da VDTEC 190, o Daniel Diraimo, que é o nosso gerente de vendas da Germipasto. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia, Éder. Bom dia, produtor rural de todo o Brasil. Uma grande satisfação voltar ao Conexão Rural mais uma vez e falar da VDTEC 190, né? A gente, ao longo do ano, ao longo dos programas, ao longo dos Conexão Rural, a gente vem sempre passando dicas, informações de como o produtor obter resultado, de como ter uma boa pastagem, de como escolher a cultivar correta, de como aproveitar ao máximo essa forrageira, tanto para a pecuária de corte, pecuária de leite, na integração lavoura-pecuária, para outros sistemas de produção também. E hoje, depois do produtor ter escolhido a cultivar que ele vai utilizar na propriedade, ter feito a calagem, adubação, bom preparo do solo, chegou o momento de fazer a semeadura. Nós estamos no momento das chuvas, grande parte do Brasil, é hora de fazer a semeadura. E aí, Éder, é hora de jogar, distribuir a semente no solo. E a VDTEC 190 vem para isso, para fazer uma boa distribuição, economizar e garantir essa excelente formação. Não adianta nada o produtor fazer tudo certo e na hora de distribuir a semente não conseguir colocar a quantidade correta, não conseguir uma distribuição uniforme, porque a pastagem não vai ficar bem formada. Então é para isso que a VDTEC 190 foi desenvolvida, para fazer uma boa distribuição, garantir essa formação e ainda reduzir custo, reduzir tempo, como você falou, ganhar tempo. Isso é muito importante hoje no dia a dia, essa correria que nós temos. 1 hora, 2 horas a mais de tempo por dia para ficar com a família, para poder fazer outra atividade, é muito importante. E a VDTEC traz isso para o produtor, para quem está operando, para quem está utilizando lá no trator e para quem, o proprietário, para quem tem a propriedade, economizar dinheiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque a VDTEC vai fazer as duas operações em uma só e vai garantir uma melhor distribuição das sementes. Com isso, ganha-se com uma formação melhor, competição com as plantas invasoras, a utilização dessa pastagem mais rápido, um manejo mais eficiente dessa pastagem, a utilização por parte dos animais mais tranquilo. Então, isso é o mais importante, a tecnologia, como você falou. Levar um diferencial para o produtor rural e garantir o melhor resultado. E é essa a proposta da VDTEC, além dessa questão de redução de custo. Porque nós vamos mostrar hoje, Éder, como que o produtor faz para pagar a VDTEC de forma muito rápida, né? Ele consegue economizando e aí ele tem o retorno do investimento, é um dos implementos que retorna esse investimento de forma mais rápida, por conta dessa economia direta na operação. Sem contar todas as outras vantagens, melhor distribuição, uma melhor formação da pastagem, ganhar tempo. Menos uso de sementes. Exatamente. A possibilidade de trabalhar com uma semente pura, que o custo por hectare é menor, desde da própria aquisição, depois do transporte, logística dessa semente também é mais fácil. E tudo isso atrelado à VDTEC 190, além da facilidade de regulagem, além da praticidade de utilização, versatilidade. O uso da bateria. Exatamente. Para facilitar a vida do produtor rural. Bom, é tudo, nós vamos contar tudo hoje para o produtor. Hoje é o dia da VDTEC vamos aqui. Dissecar a VDTEC. Vamos dissecar a VDTEC hoje para você, porque os produtores ligam para a gente e pedem. Exatamente. Olha, fala um pouco mais da VDTEC, apresenta um pouco mais da VDTEC, eu quero ser convencido um pouco mais. Calma, hoje é o dia então para você conhecer essa máquina que já ganhou o Brasil. É verdade, o Brasil inteiro já está conquistado pela VDTEC e você vai entender o porquê, viu gente? Vocês vão entender o porquê. Mas antes, Daniel,
a gente tem que fazer algumas considerações em relação ao mercado mundial e brasileiro. A gente tem que, antes de falar da VDTech, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, Daniel, a gente sabe que o mundo, em 2050, terá 9 bilhões de pessoas. Bom, o que isso significa? Significa que nós teremos mais barriguinha para encher, mais boca para comer, né? E qual é o país hoje, atualmente, que tem condições de atender uma demanda crescente mundial por alimentos? É o Brasil, né? Futuramente teremos a África aí como o novo cenário de produção agropecuária no mundo. Mas, por enquanto, ainda o Brasil é o principal país no mundo que tem condições para produzir. Além de condições, estou falando de solo, clima, essas condições, ainda questões técnicas. O Brasil é o país que hoje mais tem condições de desenvolver, né, o seu parque técnico e tem extensão para isso. Bom, primeiro ponto. Então, nós temos aí uma previsão que em 2050 teremos 9 bilhões de pessoas no mundo e o Brasil é o único país capaz de suprir essa demanda mundial em grande escala. Segundo, o Brasil, a partir do ano que vem, 2015, torna-se o principal, viu, Daniel? O principal país produtor de carne vermelha no mundo, suplantando aí países tradicionais como Estados Unidos, Austrália, né, e a Índia. O Brasil torna-se o maior produtor de proteína vermelha do mundo no ano que vem. Já tornou-se o primeiro produtor de carnes de aves e agora de bovinos, torna-se imbatível na produção mundial. Suplantou vários países. Então, o que isso quer dizer? É bacana, é legal? É maravilhoso. Mas isso traz também consigo uma grande responsabilidade, em especial para o produtor. E as imagens nos revelam qual é o ideal para que o produtor consiga tornar-se produtor em escalas maiores, com tempos menores, né, sem agredir meio ambiente, o produtor fazendo um processo de produção sustentável e com rentabilidade. Aí eu pergunto para você, Daniel Diraimo, é possível o produtor aliar tudo isso que nós acabamos de comentar nessa questão mercadológica? De que maneira, tendo o que nas suas mãos? Tecnologia? Tecnologia, Éder. É possível, como você falou, desses países, o único país que tem extensão territorial, que trabalha com pastagem, da forma como a eficiência realmente comprovada é o Brasil. Então, para isso, passa pela pastagem, para isso passa pela utilização de semente, para isso passa pela utilização da VDTech. O produtor consegue sim. A integração lavoura-pecuária veio para colaborar e muito com isso. E só um detalhezinho, você está falando que o Brasil consegue porque tem terras e tem condição de pastagem. Por que os Estados Unidos vêm sendo suplantados pelo Brasil, embora é um grande produtor de carnes? Porque a carne deles é muito cara, porque eles não têm pasto, eles fazem na base do trato. Sim. Né? E o Brasil tem condição de ter produções extensivas e a carne e a pasta é muito mais barata. Exatamente, Éder. O produtor, ao longo, como você falou, a questão técnica, o produtor se tecnificar cada vez mais, se aprimorar cada vez mais, é o que fez o Brasil chegar onde chegou, a ser o celeiro do mundo na produção de carne, na produção de grãos, e a cada ano vem melhorando isso. Prova disso é a integração lavoura-pecuária, que ficou em algumas regiões, somente nas regiões de agricultura. Hoje a pecuária utiliza a integração muito bem para a reforma de pastagem, para poder ter o investimento daquela pastagem, daquela reforma mais rapidamente. E isso faz com que a pecuária, uma propriedade de pecuária, consiga aumentar muito o seu ganho de peso, a quantidade de animais, a reforma da sua pastagem é mais barata e com isso aumenta a rentabilidade. E para isso, com isso, consegue aumentar o investimento, aumentar o número de áreas, o rebanho, e aí o Brasil consegue passar esses países que antes detinham praticamente todo o mercado, consegue produzir mais. Claro, tem muito que melhorar, tem muito que, principalmente na questão de comercialização da carne, comercialização dos grãos, mas o Brasil, em termos da porteira para dentro, o produtor brasileiro é muito eficiente, ele consegue levar carne, como você falou, carne de qualidade, carne com custo muito mais barato que esses outros países. Então, com isso, o Brasil vai conseguir alimentar boa parte desses 9 bilhões de pessoas, aí vai conseguir levar carne para a mesa, outros produtos também. E aí entramos nós, né? Todo o Brasil. Exatamente. Aí entramos também, né, nós, a Germipasto, para ajudar o produtor e o Brasil e o mundo a comer melhor. De que maneira? E vou contar rapidamente o histórico da VDTech 190, porque foi diante desses anseios de crescimento do mundo que surgiu a VDTech. E você pode nos contar e relatar um pouco isso, né? Foi através dos nossos profissionais da Germipasto que iam a campo atender os clientes e eles reclamavam, olha, nós não temos uma máquina específica para o plantio de forrageiras, não é isso, Daniel? É da dificuldade que surge a solução, né? É verdade. Como
praticamente tudo no mundo foi dessa forma, e a VDTEC não é diferente. Então o produtor ele buscava uma melhor tecnologia, buscava trabalhar com semente pura, entendia que isso era melhor, a questão de uma melhor formação da pastagem, redução de pragas, estabelecer mais rápido essa forrageira, ter uma distribuição uniforme, porém não conseguia distribuir pequenas quantidades, muitas vezes não tinha errava e com isso ficava caro, com isso não conseguia chegar no resultado. Para isso precisava de uma máquina que resolvesse esse problema. Específica, e foi para isso, foi dessa forma que a VDTEC surgiu. Porque até então as máquinas que nós tínhamos no mercado não eram adaptadas, o produtor se lembra. Podemos até citar aqui, né, porque era muito comum o produtor falar, Janzinha, uma Vicon, eram máquinas que são boas para aquilo que elas foram desenvolvidas, mas não eram aptas efetivamente para o plantio de sementes. Elas eram adaptadas de alguma forma para poder suprir a demanda ou a necessidade. E aí o mercado, percebendo que havia necessidade de uma máquina específica e com a evolução da qualidade no padrão de sementes e também com exigências do Ministério da Agricultura no padrão, como sementes puras, sementes incrustadas, e a tendência é que isso aperte cada vez mais dentro do setor, ou seja, a empresa sementeira que não se adequar a essas normativas, a gente sabe que vão ficar fora do mercado. E não é só isso, o mercado, quem diz se o mercado ele deve ficar, é o próprio produtor rural. Quem dita as regras, né? É o produtor, lógico, né? O Ministério ele chancela, mas quem dita as regras é o próprio produtor. O produtor quer tecnologia, quer melhor qualidade, ele quer reduzir custo. Tecnologia é isso, é conseguir aumentar a produtividade com menor custo. E para isso que a semente pura está no mercado. E a VDTEC veio realmente para resolver essa lacuna, para resolver esse problema. As máquinas que existiam no mercado, era muito difícil conseguir distribuir, conseguir regular uma máquina dessa para pequenas quantidades. Para a semente comum, para a semente de padrão mais baixo, consegue distribuição, consegue resolver o problema. A VDTEC, além de resolver esse problema, de distribuir pequenas quantidades de forma uniforme e homogênea, ainda reduz custo. Por quê? Pela possibilidade de ir na frente do trator e fazer as duas operações de uma só. Então, essa é as duas grandes vantagens da VDTEC. Distribuir quantidade pequena de semente, principalmente para semente pura, e uma distribuição uniforme, perfeita. E o segundo ponto, Éder, ter essa redução de custo operacional, de tempo e dinheiro, que é muito importante, além da versatilidade. Aí são outras vantagens, né? Peso, tamanho, praticidade, o fato de ser ligada na bateria, não na tomada de força, outras vantagens que a VDTEC trouxe consigo. É verdade. Bom, resumindo então, a VDTEC ela surgiu porque a equipe da GM Pasto, a campo, começou a ouvir o produtor rural. O produtor dizia, nós precisamos de uma máquina. E foram perguntando aos produtores como é que eles pensavam nessa máquina, o que essa máquina deveria ter. E os produtores foram relatando. Isso foi um trabalho, olha, pasmem os senhores, viu, de quase 3 anos de coleta de informações. O produtor falava, Daniel, a equipe toda ia escrevendo, olha, a máquina tem que ser assim, tem que ser desse jeito, foram escrevendo. A partir desses 3 anos de coleta de informações, a GM Pasto contratou um engenheiro mecânico, né, o professor Luiz Fernando Baroni, né? Exato. E aí ele foi para a planilha, desenhou a máquina e aí começaram os testes. Sabe quanto tempo levou para colocar a VDTEC em funcionamento efetivamente no mercado? 2 anos de pesquisas com a VDTEC 190. Então, 3 anos de coleta de informações, mais 2 anos de pesquisa, 5 anos para a VDTEC surgir. E ela é única no mundo, viu? Não tem outra igual, ela não existe similar, nós podemos dizer que é uma máquina única, ela é ímpar, não tem nada igual. Existem máquinas no mercado que fazem plantio de sementes? Existem, mas como a VDTEC não tem, é só ela é única no mercado. A única que vai garantir para você uma formação rápida, homogênea e de baixo custo, hein? É isso mesmo. É isso mesmo, você vai entender isso durante o programa. Mas antes, Daniel Diraim, da gente falar um pouquinho mais e falar da VDTEC agora, o Wagner Prado é um cliente da GM Pasto. E ele, como muitos outros clientes, eles toparam o desafio de conhecer a VDTEC 190 e fazer comparativos. E ele fez um comparativo, antes e depois da VDTEC, lá na fazenda dele. Vamos ver essa matéria? Porque ela é interessante. Fala aí pra gente, roda pra gente aí o Wagner Prado. Mostra. Transtorno, antes da VDTEC você ia lá, você jogava, colocava, tal, regulava aquilo ali, ver se estava caindo, tinha que, muitas vezes você rodava, parava, ver o que caiu, o que não caiu, sabe, uma outra pessoa estava olhando e vendo, não, tá bom, não, tá caindo pouco, tá caindo muito, sabe, então é transtorno, dor de cabeça. Um vizinho meu de propriedade, ele comprou uma VDTEC
E aí o gerente dele, a gente conversando, o cara, meu patrão comprou uma plantadeira lá, uma semeadeira lá, que é de última geração. Você que mexe com isso aí, acho que seria bom você dar uma olhada, porque você vai ganhar mais tempo, vai economizar, você pode fazer um serviço competitivo, de um custo mais barato, com ganho maior para você e menor para quem vai estar pagando. E explicou como que era, o que era a máquina e tal. Eu quero ver, né? Tenho curiosidade. Fui até na fazenda dele, a máquina estava no galpão dele, eu olhei e tal. Depois, quando ele instalou ela, regulou, foi plantar. Eu vi também, assisti o plantio, eu falei, eu quero uma dessa para mim. E comprei, estou satisfeito. O que é interessante dessa máquina é que eu falei, a tecnologia. Você pega a semente da qual você quer plantar, você vai lá, eles te põem ela, faz o teste no computador, entendeu? Te entrega já reguladinha ali a quantidade, eu quero 10 kg, eu quero 12, com o vibrazador, você tá entendendo? Então, te dá a especificação certinha do jeito que você quer, tá? Para quem eu presto o serviço gosta, porque faz um investimento, é um investimento preciso, e estou satisfeito. Bem, esse é o Wagner Prado, ele que é cliente da Germipasta, e você viu antes e depois da VDTEC 190, quanta mudança, viu? E é isso que nós desejamos para você, mudar a sua atividade para melhor, claro, né? Melhorar a sua atividade, fazer com que você tenha mais rentabilidade. E a gente fica muito feliz quando um produtor rural como o Wagner, voluntariamente, ele fala, não, eu quero falar para o Brasil, porque a máquina realmente mudou a minha vida. E nós queremos também ajudar você, viu, produtor rural. Bom, você deve estar perguntando o seguinte, bom, essa máquina, já falaram um pouco do histórico dela, mas o que ela tem que ela pode me oferecer? Vamos lá, então. Primeiro, já devo perceber que é uma máquina pequena, ela é uma máquina leve, 50 quilos, Daniel? 50 quilos. 50 quilos. Toda feita em material de alta resistência, inclusive inox. Isso. Aço carbono, todo o contato que ela tem com o material de distribuição é inox ou plástico, justamente para ter a parte de dentro, então, né? Exato. Ter a maior durabilidade possível. Então, uma caixa de plástico, como nós estamos vendo aqui, aço carbono, toda a parte... Isso, abre um pouquinho mais para a gente, deixa eu mostrar. Essa parte aqui, então, ó, essa aqui é aço e está com uma pintura resistente à corrosão e à ferrugem. Exatamente. Certo? Exato. Está aqui. E uma caixa de plástico, o disco que distribui as sementes está aqui também, de plástico com inox. Então, é uma máquina pequena, simples, aqui atrás um motor elétrico, que é o que faz a distribuição das sementes. Então, diferente do que o produtor está acostumado a ver, ele não é uma máquina que vai acoplada no cardan do trator, na tomada de força do trator, e sim na bateria. Então, por isso, a praticidade, a versatilidade da VDTEC 190. Então, é uma máquina pequena, pesando aí 50 quilos, uma máquina de plástico, de ferro, e com um motor elétrico que vai fazer a distribuição das sementes, que vai ligado na bateria do trator. Então, é uma máquina bastante compacta, simples e robusta, né? Como nós podemos observar aqui, um motor bem simples, que consome uma pouca amperagem na bateria do trator. Nós temos situações aí, condições onde a VDTEC 190 foi utilizada até por quadriciclo, então uma pequena bateria consegue fazer a distribuição, utilizar a VDTEC 190. Então isso dá para ela uma versatilidade muito grande, além do peso, lá como nós estamos vendo nas imagens. Então, um quadriciclo consegue distribuir, consegue utilizar a VDTEC 190. Essa questão de bateria, amperagem, é importante nós salientarmos que o produtor rural liga a VDTEC na bateria do trator, 12 volts, né? E a amperagem dela, ela suporta uma amperagem de 120, embora só usa 7 amperes dela na hora do trabalho. Então, você tem uma margem de amperagem para trabalhar aí. Então, ela suporta, né, um trabalho de até 20 amperes. Mas ela usa apenas 7. E por isso que a gente mostra novamente a foto do triciclo, porque essa foto, para mim, essa imagem ela é fantástica, porque mostra a versatilidade da VDTEC 190. Temos imagens também de outros usos da VDTEC, outras imagens, nós subimos de relatos, mas nem temos as imagens. Mas de produtores rurais que colocaram numa caminhonete D20, S10, não sei o que colocou numa caminhonete, e saiu fazendo a distribuição. Olha essa outra imagem fantástica aí. 3 VDTEC num pulverizador.
Exato, o produtor que vai fazer a integração lavoura-pecuária pode utilizar também a VDTEC no pulverizador, fazendo a subsemeadura na soja. 3 VDTEC, o pulverizador trabalha a 27 metros de largura cada passada, então cada máquina distribuindo 9 metros de largura, utiliza mesmo trajeto que ele vem utilizando. Então, é versatilidade. Se tiver energia, numa bateria você consegue utilizar a VDTEC. Exato. De repente você tem até um burrico aí, mas ele tem uma bateria nele, você pode colocar nele a VDTEC, viu? Outro componente da VDTEC, Éder, é um controlador eletrônico, está aqui, que ele é utilizado para ligar e desligar a VDTEC. Então, o produtor, quando chega no final do talhão, o operador chegou no final do talhão, através desse botão ele vai ligar ou desligar a VDTEC. Então, veio trabalhando, chegou no final do talhão, desliga, faz a manobra, liga novamente, volta a trabalhar. Então, para que isso? Isso aqui é para economizar, para evitar desperdício de semente, fazer quando ele faz a volta, normalmente... Ele para não precisar distribuir, porque aí ele faz depois toda a bordadura com a máquina trabalhando. Todo o arremate depois com a máquina trabalhando. Como ela vai ligada na bateria, esse controlador eletrônico faz a função de ligar ou desligar. Nas máquinas convencionais, o produtor tem que fechar, abrir, desligar. No caso como ela vai ligada na bateria, esse controlador faz esse serviço. Então, é uma máquina pequena, uma máquina prática, uma máquina robusta, uma máquina muito simples de operar também, e com essa, como nós mostramos aí, uma versatilidade muito grande por conta do tamanho e por conta do peso. Mas, Éder, o produtor olhando a VDTEC, ele imagina o seguinte, que mas é uma máquina pequena, né? 150 quilos apenas, uma máquina pequenininha que ele está vendo. Ele vai imaginar o seguinte, será que ela tem uma capacidade, qual que é a autonomia dessa máquina? Quanto tempo que essa máquina vai ficar trabalhando, ou qual a área que ela vai formar com ela cheia? Se nós trabalhar, é importante salientar, Éder, o seguinte, que a VDTEC 190, ela é utilizada, ou foi desenvolvida para trabalhar com semente pura. Então, o que acontece? As peças de regulagem da VDTEC 190, elas não permitem utilizar sementes com impurezas, com palha, com torrão, com material inerte. Essas sementes, elas entopem dentro da VDTEC. Então, a função da VDTEC é distribuir produto de pequena quantidade e produtos puros. Então, para isso, a utilização com sementes puras. Vamos explicar um pouquinho essa questão de pequenas quantidades, né? Não é que a VDTEC, na questão da capacidade dela de abastecimento e vazão, não tem nada a ver com as pequenas quantidades. Nós estamos dizendo que são pequenas quantidades de sementes, você vai reduzir. É fácil. Como você trabalha com semente pura ou semente incrustada, normalmente com a semente que não é pura e incrustada, você trabalha com 12 quilos, 13 quilos. Com a VDTEC você trabalha 5, 6 quilos, talvez um pouquinho mais, 7 quilos, né, Daniel? Mas é isso que a gente está falando quando não trabalha com pequenas quantidades. Você vai reduzir a quantidade de sementes para a distribuição. Exato. Trabalhando com semente pura, Éder, uma semente de valor cultural de 80%, só para o produtor entender, 5 quilos por hectare, o produtor vai ter em torno de 55 a 60 sementes por metro quadrado. Ele tendo essa distribuição de 60 sementes, 55 a 60 sementes por metro quadrado, ele vai ter mais de 20 plantas de braquiárias adultas por metro quadrado, que é uma excelente formação. Trabalhando com sementes incrustadas, em torno de 10 a 12 quilos, o produtor também vai ter essa mesma quantidade, em torno de 50 a 60 sementes. O produtor, muitas vezes, para ter essa mesma quantidade de semente, trabalhando com sementes convencionais, ele vai ter que trabalhar acima de 15 quilos por hectare. Por isso, essa grande diferença. E aí, voltando a essa questão de sementes puras ou incrustadas, por exemplo, a VDTEC cheia, começando um trabalho com semente pura, 5 quilos por hectare, cada vez que o produtor abastecer a máquina, ele vai plantar 24 hectares. Então, é uma grande autonomia de distribuição. Quantos quilos cabem dentro dela? De semente pura, em torno de 120 quilos. 120 quilos. Mas ele pode trabalhar com quantidades menores. Ele enche conforme a necessidade. Dentro da caixa aqui, ele pode trabalhar. Vou formar uma pequena área só, bem pequenininha. Posso colocar 2, 3 quilos dentro? Põe um saquinho, põe 2 saquinhos, 4 quilos, 5 quilos. Essa é uma outra vantagem da VDTEC. Outras máquinas você não consegue trabalhar com pequenas quantidades. Exato. Essa é uma das vantagens. E a capacidade dela é de 120 quilos. Ela é 190 litros, por isso o nome 190. E aí, por conta da densidade da semente, 120 quilos de semente aqui dentro. Então, é uma grande autonomia. 24 hectares, Éder, o produtor começa... Com uma caixa cheia, é isso? Com a caixa cheia. O operador começa de manhã, ele tem um bom tempo de trabalho... 24 hectares por dia? Para chegar. Então, assim, muitas máquinas, muitas vezes, não conseguem plantar isso no dia.
e a VDTEC por abastecida. Então ela garante, além da distribuição, além da praticidade, além da facilidade, uma autonomia muito interessante para o produtor que quer ganhar tempo. Com certeza. Inclusive nós temos aqui algumas vantagens da VDTEC 190, além dessa vantagem que você está nos trazendo, Daniel, que é essa versatilidade de trabalhar com pequenas quantidades, de trabalhar mais, fazer mais hectares num dia com apenas uma abastecida, nós temos outras vantagens e a gente quer apresentar para você essas vantagens da VDTEC. Olha aí, está no vídeo para você. Motivos para você comprar uma VDTEC 190. Já falamos do peso, só 50 quilos, viu, Daniel? Sim, 50 quilos. Isso é importante, né? Na hora de levar para a propriedade, na hora de descer, na hora de carregar ela, é muito fácil. Motor elétrico vedado, nós estamos dizendo o seguinte, vai ligado na bateria. E além disso, não tem problema de chover, não tem problema de pegar poeira. A gente sabe que a VDTEC ela vai trabalhar em condições extremas de calor, de temperatura. Não vai fundir o motor por conta dessas condições. Nem poeira nem chuva, é isso? Nem poeira nem chuva. O item 4, fácil substituição do vibrodosador. Nós ainda não falamos do vibrodosador, mas o vibrodosador é o que gera a regulagem da VDTEC, que dá essa precisão, que dá essa condição dela distribuir 5 kg por hectare, 10 kg por hectare. Olha no vídeo do vibrodosador. Esse é o vibrodosador, daqui a pouquinho você vai vê-lo na mão do Daniel de Raima. Trouxe para a gente aqui. O item número 5 também é extremamente importante, Éder, pouca manutenção. Na VDTEC 190 não vai ter bico graxeiro, não vai ter que substituir óleo, é muito barato. Imagina o produtor lá no meio do pasto, longe da cidade, deu um probleminha de manutenção. A VDTEC você vai ter pouca manutenção com ela, viu? Isso é muito importante. Item número 6, sustentabilidade. Então, redução de consumo de combustível, redução de consumo de peças, essa questão de manutenção também é muito importante. E, atrelada à sustentabilidade, o item 7, instalada na frente do trator. Isso que possibilita a sustentabilidade por conta de reduzir tempo e custo, e principalmente, Éder, economizar essa operação, tirar um operador, tirar um trator, tirar o combustível por conta dessa praticidade dela fazer a distribuição na frente. É verdade. Pouca manutenção, são apenas algumas vantagens, mas tem muito mais. Olha só, vou falar de uma vantagem econômica também, porque vantagem econômica é importante, viu? Nós apresentamos. Mostramos aí algumas vantagens técnicas e agora as vantagens econômicas da VDTEC 190. Aí nós colocamos isso, olha, em 7 dias você tem o retorno do investimento que você fez na VDTEC 190. Um exemplo, se você fizer 200 hectares, você economizou e ela está paga. Exatamente, Éder. Por que ela está... Como? Será que o produtor consegue entender isso? Eu creio que sim, Éder. Por conta dela fazer as duas operações em uma só, ou seja, ir na frente do trator, fazer a distribuição das sementes e já a incorporação, tirar um trator, tirar um operador, toda essa economia gera em torno de R$40 por hectare. Então, R$40 por hectare é a economia direta que o produtor vai ter. Fazendo 200 hectares, ele vai ter uma economia de 200 vezes 40, R$8.000, pagou a VDTEC, sobrou. Como que ele faz isso? Nós estamos dando um exemplo aí, usando uma niveladora de 3,5 metros de largura, que é uma niveladora comum aí do mercado, ou seja, a VDTEC ela se ajusta à largura do implemento que faz a incorporação. Nesse caso, do exemplo, o produtor está com uma niveladora de 3,5 metros, mas ele pode usar uma niveladora de 4 metros, de 5 metros, de 6 metros de largura. A VDTEC se ajusta a essas diferentes larguras de trabalho. Como nós estamos vendo aí, uma plantadeira de milho fazendo a distribuição da Braquiária rusiziense para palhada. Essa plantadeira tem em torno de 7 metros de largura. A VDTEC se ajusta a essa largura diferente. A VDTEC pode ir até 9 metros de largura de distribuição. Por que ela não consegue distribuir mais? Por conta do peso da semente. A semente é muito leve, começa a ter problema de deriva. Então, até 9 metros de largura, a VDTEC tem uma excelente distribuição. E também no mercado é difícil o produtor encontrar implementos de incorporação com larguras maiores do que essa. Então a VDTEC já foi dimensionada para a grande maioria das niveladoras, que vão de 3,5 até 6 metros de largura. Então, voltando ao exemplo, 3,5 metros de largura, 8 km por hora, o produtor faz em torno de 40 hectares por dia. E aí, em 7 dias, ele plantou os 200 hectares e aí pagou todo o investimento. Essa é a grande vantagem que o produtor tem ao utilizar a VDTEC 190, Éder. E aí, se o produtor aumentar a largura de trabalho, ele vai pagar o investimento mais rapidamente. Se o produtor utilizar a VDTEC, como nós vimos ali no quadriciclo ou no pulverizador, mais rapidamente ele plantou esses 200 hectares e aí teve a economia que a VDTEC proporcionou. Então, Éder, além de
garantir uma melhor distribuição, além de fazer com que a semente realmente seja de forma uniforme distribuída, como nós falamos aqui. 5 quilos por hectare de semente pura, que é a semente produzida pela Germipasto, garante uma excelente formação, porque o produtor vai ter em torno de 60 sementes por metro quadrado. 60 sementes vai ter mais de 30 plantas por metro quadrado, que é uma excelente formação. Então, não precisa trabalhar com grandes quantidades. Por conta, a grande maioria dos produtores, por conta dessa maior quantidade de sementes, distribui palha, torrão, terra, coisas que não viram planta. Então, trabalhar com semente pura e agora com a VDTEC é mais barato, consegue distribuir, e é mais resultado, consegue garantir essa formação. Às vezes o produtor, ele olha um pasto, está bonito por cima, né? As folhas se abrem e fica bonito. Mas quando se abre, você vê que embaixo são poucos pés, muita folha e poucos pés. Claro, num primeiro momento, numa formação, está bonito, está lindo. Mas quando o gado começa a pastejar, as poucas plantas que tem, elas podem ser insuficientes para manter o pasto sempre perene. Então, o ideal é que tenha, no mínimo, aí, no metro quadrado, 30 plantas por metro quadrado. Acima, cada cultivar tem a sua, quantidade ideal, recomendação. Né? Mas o produtor tendo acima de 10, 12, 15 plantas aí, é uma quantidade suficiente para ter uma excelente formação. Bacana. Deixa eu fazer uma pausa aqui, 2 pausas aqui para a gente falar de 2 coisas. Primeiro, quero mandar um abraço, viu? Para um telespectador nosso, chegou um recado para a gente aqui, ó, o senhor José do Nascimento Marque, ele mora lá em São Paulo, tem fazenda no Mato Grosso, fica entre Rondonópolis e Tiquira. E quem atende ele é o Nilson Moreno, pedi para mandar um abraço para ele. Assiste todos os sábados o Conexão Rural Germipasto e eu fico muito feliz, viu, quando pessoas como o senhor José Demarque, do Nascimento Marque, assistem aos programas. Então esse programa hoje é especial para o senhor, viu, senhor José? Um abraço especial aqui nosso, meu, do Daniel Diraim, da equipe Nota 10 da Germipasto. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você esteja gostando desse programa dedicado à VDTEC 190. Não sei se o senhor tem ainda a VDTEC, se não tiver, fica à vontade, fala com o Nilson Moreno que ele atende, adquira a VDTEC 190, você vai ver como é que vai melhorar aí o seu trabalho, a sua atividade, porque esse é o nosso objetivo, é sempre levar para o senhor e para os produtores rurais do Brasil inteiro soluções, e a VDTEC é uma solução. E ainda, falando da VDTEC, esses vídeos que nós apresentamos aqui no programa ou nos programas Conexão Rural, que são levados ao ar todos os sábados pelo canal do Boi, ao vivo, direto de Campo Grande. Todos os vídeos, matérias, estão disponíveis no nosso site, que é o germipasto.com.br. Estão disponíveis também no YouTube, que é aquele site de relacionamentos, de vídeos. Também no Facebook, porque a Germipasto está nas redes sociais aí. E aqui embaixo você vê, os nossos endereços, facebook.com/germipasto. Você pode acessar os vídeos no YouTube. São quase 400 vídeos da Germipasto, de modo geral, inclusive vídeos específicos apresentando a VDTEC, falando tecnicamente como ela funciona. Fizemos um vídeo especial da VDTEC, mostrando detalhe por detalhe o que é a VDTEC, você pode acessar. Vá lá no YouTube, procure VDTEC 190 Germipasto. Olha o pessoal aí que foi visitar o nosso stand lá em Ribeirão Preto, lá na AgriShow neste ano. O Brasil inteiro ficou impressionado com a VDTEC, os produtores passavam lá e diziam o seguinte: olha, nós vimos na televisão, eu queria ver pessoalmente a VDTEC, queria tocar na VDTEC, e muita gente passou no stand da Germipasto. Foi um show de participação, porque os produtores rurais assistem sim o SBA, o canal do Boi, e essas informações chegam até o produtor. Então, olha, se você quer mais detalhes, mais informações, tirar dúvidas, saber o preço da VDTEC, não sei se vamos falar de preço hoje, Daniel? Vamos deixar o produtor ligar, de acordo com a região, de acordo então pega o telefone, põe o telefone. Mas ele já sabe quanto custa. Já sabe, 200, já falou, né? 200 hectares, R$40, paga e sobra, ele sabe quanto custa. Já falou, como é que é o negócio? Sobra. Formou 200 hectares, economizando R$40 por hectare. De 35 a 40 Faz reais. a conta, 200 hectares vezes R$35 vai dar o valor da VDTEC 190. Isso é economia direta, sem contar a economia na semente. Estou falando a economia que você vai fazer. Por que economia, Éder? Por que você está falando de economia? É fácil. Você vai fazer 2 operações. Olha, lembra só. Antes, para formar um pasto, você primeiro vinha distribuindo a semente com o trator em um implemento atrás. Lembra disso? Não era assim? Aí depois você tirava o implemento lá na parte de trás do trator, colocava uma galhada, colocava um rolo compactador ou uma grade e vinha incorporando a semente. Agora não mais, porque mostra a imagem da VDTEC. Isso, ela vai à frente do trator,
e atrás você já vem fazendo a incorporação. Então você não tem mais esse custo, você vai reduzir um custo, uma operação. Quanto custa? R$35, R$40, R$50? Depende da região onde você está, depende da empresa que você contrata ou dos custos que você tem na sua região, como óleo diesel e outros custos que você tem. Mas você vai reduzir uma operação, e essa operação que você reduz, meu amigo, é ela que vai pagar a VDTEC para você, é com ela que você vai ter a sua VDTEC. Então, perca tempo não, pega o telefone, liga agora para a GM Pasto. Pegou o telefone? Eu vou esperar, pega o telefone, pega aí, vamos lá. E a ligação você não paga, viu? É gratuita a ligação. Menos quem está em Campo Grande, porque aí é o custo de uma ligação local. Pega o telefone, vou esperar você ligar, hein? Liga lá agora para a equipe Nota 10. Perca tempo não, porque olha só, está chovendo, a hora de plantar é agora, a hora de formar pasto é agora. O Brasil vai se tornar o maior exportador de carne bovina do mundo em 2015. Vai ser o maior fornecedor de alimentos do mundo, já ocupa posições de destaque no café, no frango, na soja, no milho. Olha só, hein? Então, produtor rural, pega o telefone, já pegou, tá ligando? Olha aí, pessoal, atendendo você, hein? 0800 647 0050 é o telefone da GM Pasto. Ligar agora, hein? 6733896700. Pegar o telefone e adquirir sua VDTEC 190. Economizar, é ganhar dinheiro, produtor. Você gosta de ganhar dinheiro? Precisa de dinheiro para manter o seu negócio, para manter o bem-estar da sua família? Precisa? Para manter o filho na faculdade, a filha que está estudando lá na cidade? Então faz o seguinte, quer ganhar dinheiro? VDTEC 190. Pegou agora o telefone, ligou para a GM Pasto e você vai comprar sua VDTEC, vai adquirir sua VDTEC e vai receber em qualquer lugar do Brasil. Lembrando que nós temos aí algumas diferenças de alíquotas de estado, né, Daniel? Aí o produtor, para cada estado, ele conhece, ele sabe, conversa com o contador, ele entende isso aí muito melhor do que a gente que não entende nada, é verdade. Isso é importante dizer, Éder, que essa condição comercial que a GM Pasto tem na VDTEC, essa condição de levar esse diferencial de produto para você, vai para qualquer lugar, não só na central de atendimento, como você falou, Éder, mas também, como você falou, o produtor entra em contato através do nosso site e encontra o consultor mais perto da propriedade para poder levar esse diferencial, orientar, escolher corretamente como utilizar a VDTEC, entender como que ela funciona, se ficou alguma dúvida, e aí para qualquer lugar do Brasil, a GM Pasto tem parceria com transportadoras para entregar em qualquer região do Brasil, qualquer lugar do Brasil. Então, você aí do norte, você do sul, qualquer região que você esteja, você pode adquirir, pode utilizar a VDTEC 190. Como o Wagner também falou, às vezes o vizinho já tem, às vezes um parente já tem. Então vai lá conhecer, vai lá de repente prestar serviço, comprar o serviço da VDTEC. É interessante também isso, porque garante essa melhor formação. Então você, produtor rural de todo o Brasil, tem a oportunidade de ter a VDTEC aí na sua propriedade e economizar de R$35 a R$40 por hectare fazendo duas operações. Éder, você falou o Brasil vai exportar alimento para o mundo, continua exportando e a VDTEC já está fora do Brasil também. Opa! Essa é novidade, Daniel Diraima. Sim, Éder, os importadores de sementes da GM Pasto, além de produzir a semente que comercializa aqui no Brasil, também exporta semente de pastagem há bastante tempo. Toda a América Latina, alguns países da África adquirem sementes da GM Pasto. E esses importadores, claro, ao virem conhecer a GM Pasto, todo ano estão aqui para as negociações, conheceram também a VDTEC e falaram, não, eu também quero aproveitar dessa tecnologia. Eles já usam semente pura fora do Brasil, já levam toda essa tecnologia que a GM Pasto tem para fora do Brasil e agora e aí não tem dificuldade, porque ela é apta para qualquer terreno, viu? Exato. A GM Pasto ela desenvolveu a VDTEC para ser apta a qualquer terreno, então não importa se é no Brasil, não importa, primeiro não importa aqui onde estamos, né? Se é no norte, no nordeste, centro-oeste, sudeste do Brasil, sul do Brasil e também fora do Brasil, porque ela tem um sistema, né, que ela vai se adaptando às dificuldades do terreno também, vai distribuindo dessa maneira, porque o vibrodosador, cadê o vibrodosador? Pega ele aí. Mas antes da gente ver isso, mostra o vibrodosador, que é isso aqui, olha o segredo da VDTEC, por isso VDTEC, isso aqui é um VD, ó, mostra aqui pra gente, olha aqui, ó, na minha mão aqui, tá aqui na minha mão, este aqui é o VD, por isso VDTEC, Tec de tecnologia e VD de vibrodosador. Bom, a gente sabe que a distribuição em alguns equipamentos são feitos de maneira diferente. É ele que abre aqui, esses buracos é onde entra a vazão. Exato. Né? Por isso, Éder, eu comentei no início que a VDTEC é utilizada apenas para semente pura. Então, só um comparativo produtor, é o tamanho do furo onde vai passar a semente. Então, nesse furo,
qualquer impedimento, ou seja, alguma impureza, alguma folha, alguma sujeira que tenha na semente, vai entupir esse furo e não vai ter a distribuição. Então, por isso a importância de trabalhar pura, né? Com semente pura. Ou incrustada. Sendo produto puro, semente pura ou incrustada, a distribuição é uniforme, é homogênea e garante a formação da passagem. Por isso, a VDTEC 190 foi desenvolvida por conta dessa necessidade. É verdade. Quantos modelos de vibrodosador nós temos à disposição? São diversos, Éder. Por conta dessa, como nós vimos a versatilidade da VDTEC, então, o vibrodosador ele determina a quantidade de produto aliado, né, atrelado a essa questão de largura que o produtor quer distribuir. Então, por isso, há uma grande quantidade de vibrodosadores, só que o que nós vemos na prática, Éder, aqui é o seguinte, o produtor trabalha entre 3,5, 4, 5 e 6 metros de largura, porque são 90% das niveladoras estão dentro dessa gama de larguras. Então, o que determina o vibrodosador, além disso, além dele informar qual é a largura que ele vai utilizar, qual vai ser a cultivar, a quantidade de sementes, todas essas informações é uma ficha, é uma tabela que o produtor tem para poder escolher o vibrodosador para poder distribuir a semente, fazer a formação do seu passagem. Então aí é um número que tem nessa tabela, o produtor encontra através desse número qual vai ser, ou ao inverso, ele sabe qual é a semente que ele vai utilizar, ele vai lá e busca o número do vibrodosador, coloca na máquina e faz a distribuição. Então, é uma outra maneira, é uma praticidade para o produtor, Éder, na hora de regular a VDTEC, na hora de soltar ela no plantio. Então, uma vez determinado o vibrodosador, trocar o vibrodosador e ajustar a máquina para o plantio é muito rápido, coisa de 5 minutos, 10 minutos, a máquina está praticamente pronta. A troca é feita por aqui, né, Daniel? Troca pela por frente aqui. Tá? Tirando o disco. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Você vai precisar de uma chave. De uma chave, né? Só tirar aqui, ó. Esse é o disco lançador, né? Esse é o disco lançador. O vibrodosador, ele está lá dentro. Ele está na parte de dentro aqui, não é isso? Ó. Há uma gaveta, tá lá dentro. A gente fala, uma gaveta onde o vibrodosador é encaixado. Então, assim, tirou o disco, coloca o vibrodosador. Esse disco faz o lance da semente, exatamente. Né? A semente passa por aqui, ó. Ela entra, né, nos orifícios. Né, aí cada um tem a sua largura pelo tamanho da semente, pela granulometria da semente. Vou mostrar um outro vibrodosador. Então, põe pertinho, vamos lá. Justamente para mostrar essa diferença. Aí, dois diferentes, ó. São furos diferentes em espaços diferentes, né? Esses furos, Éder, é que determinam a distribuição das sementes, a quantidade de semente que vai distribuir e atrelado à largura que o produtor quer utilizar. Isso é feito em laboratório onde que é desenvolvida a VDTEC. Então, isso é pré-determinado. Então, já vai pronto para o produtor. O produtor lá não precisa testar, medir, como o Wagner falou, antes da VDTEC. E é fácil substituir. Se precisar de um outro, é só ligar para a GM Pasto, ela faz um de acordo. Porque, às vezes, eu vou criar uma situação aqui. É claro que nós queremos também vender nossas sementes, né? Mas vamos supor que o produtor comprou, já fez um compromisso com outra empresa sementeira, mas quer a VDTEC. E a semente não está no padrão já testado pela GM Pasto. Precisa de um outro padrão de vibrodosador. Você manda uma amostra de sementes para a GM Pasto, ela vai fazer o teste para desenvolver o vibrodosador específico, não é isso? Éder, sendo semente pura, está resolvido o problema. Se nós não tivermos no nosso, muito difícil, no nosso estoque, a gente faz um específico para você. Sendo semente pura, ou até mesmo muitas vezes incrustada, vários produtores já testaram. Então, sendo semente pura, é um padrão único. O marandu da GM Pasto é o marandu de todas as outras sementeiras. Para o produtor rural entender, a GM Pasto ela faz testes diários com a VDTEC 190 no vibrodosador. Tem um laboratório de pesquisas e eles vão testando variedades de sementes que estão no mercado e vão desenvolvendo o vibrodosador. Então, fatalmente, você vai ligar, olha, minha semente é essa, assim, ou manda uma amostra, eles mandam para você já algo que já está, já foi pensado e está pronto, viu? Bom, são essas razões, por essas razões e por esses resultados, é que cada vez mais a GM Pasto conquista o Brasil. Por essas razões, cada vez mais, nós levantamos uma legião de clientes satisfeitos, como esse que você conhece agora. Fazenda Canaã 2, eu estive lá, conversei com o gerente da fazenda, o Zeca, que nos recebeu muito bem e ele vai dar o testemunhal da VDTEC 190. Fazenda Canaã 2, aqui no Mato Grosso do Sul. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. A economia no diesel, no tempo, você vai gradeando, terminou de gradear, você vai, passa a máquina, a VDTEC,
começa, já vai plantando, fica plantio certo. Na outra, de jogar a semente, depois voltar com outro trator. Tem 300 hectares no ano passado nós fizemos. Então, você tem que passar 600 vezes, 600 hectares praticamente. Você passa jogando semente, depois passa de volta incorporando. Hoje não, hoje você faz 300 hectares numa passada só, você acaba liquidando. Então hoje no caso um só faz isso. Vale a pena então investir na VDTEC 190? Ah, com certeza. É uma ótima ideia que fizemos. 200 hectares ela tá paga também, o custo dela, o investimento nela. Ah, essa aqui já tá de graça já, né? Fizemos 300 e mais agora umas 200. Quer dizer, reduz o gasto e reduz também o tempo de trabalho. Com certeza, e aproveita o tempo. Dia desse estava para chover, nós estávamos terminando. Acabamos de plantar, de jogar a semente, estava coberto. Então tá 10, né? Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. É a frase que eu mais gosto, viu? Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Que serviço que a GM Pasto presta para o Brasil quando coloca uma semente pura no mercado, quando coloca a VDTEC 190 no mercado, quando uma empresa se preocupa com o produtor rural efetivamente para que ele tenha bons resultados. Olha só, falando em preocupar-se com o produtor rural, pega aqui esse controle, quero mostrar um detalhezinho que a gente não falou até agora. Mas o produtor rural sabe que quando está plantando, lá no meio do pasto, está fazendo a formação, tem árvores, aí dá aquele vento, aquele redemoinho, cai folha, cai sujeira. Bom, sempre acontece. A GM Pasto pensou nisso. Olha o que ela fez aqui, ó. Ela criou aqui uma tela protetora, e ela é pesadinha essa tela aqui. É bom que o vento não leve embora, porque tem gente que coloca um saco plástico em cima, né? Segura aí, Daniel, me ajuda aí. Ó, colocou essa tela aqui de proteção para não cair folha, pedaço de pau, é tudo que tiver lá no campo, né, Daniel? Exatamente, Éder. Isso aqui é para não... Como ela vai fixada aqui, ó, tem esses orifícios aqui, tá vendo aqui? E ela tem as borboletinhas dela que você fecha aqui, ó. Que travam ela. Aqui, ó, para travar, você põe aqui para não sair, ó. Porque durante a operação vai vibrando o trator, né? E como soltar, é o barulho, pronto. Como nós mostramos o vibradozador, Éder, como o orifício onde passa a semente é pequeno, não pode ter nada que vai entupir o vibradozador. Então, por isso a importância dessa tela para garantir que não vai entrar nenhuma sujeira nem nada para entupir o vibradozador. E agora, como nós já mostramos que é uma máquina elétrica, é uma máquina versátil, é uma máquina que consegue ir em várias... Momento que todo mundo esperava, você ligar a máquina. Nós vamos ver se ela funciona, né? Todo mundo querendo ver se ela funciona mesmo. Como eu falei... Tem uma bateria aqui, né, Daniel? Exato. Na verdade, tem uma fonte elétrica, 12 volts, que substitui a bateria do trator. Esse controlador, ele serve o seguinte, diferente das máquinas comuns, quando o produtor chega no final do talhão, ele está trabalhando aqui, ela está ligada. Chegou no final do talhão, chegou para fazer a manobra, o produtor desliga num simples toque, a máquina para de distribuir a semente, voltou a manobrar novamente, chegou de novo, voltou para talhão, está ligada novamente. Olha lá, ó, o disco desligou, parou. Ligou novamente, está trabalhando. Então, simples assim, é? Num simples botão, Éder, o produtor aciona, desliga o operador. Então, esse controlador eletrônico vai próximo ao operador no trator. Desligou, virou o trator, continua. Continua, exatamente. Então, está aqui esse controlador eletrônico que faz. Olha lá. Olha, e alta tecnologia, viu, gente? Isso aqui são produtos importados de países que têm o melhor dos equipamentos que são colocados na VDTEC, viu? Para você ter noção da preocupação, a GM Pasto, ela buscou no mercado mundial os melhores equipamentos para compor a VDTEC, viu? Os melhores equipamentos no mundo foram trazidos do mundo para incorporar a VDTEC 190. Então é isso que garante, Éder, essa praticidade, a facilidade de utilização da VDTEC 190, a não uso de manutenção, não tem bico graxeiro, não tem o que o produtor ficar trocando com frequência dentro da VDTEC, não tem o que quebrar, o que estragar, por isso a praticidade. O Wagner, que nós vimos no início da matéria, tem a VDTEC há mais de 2 anos, trabalhando sem problema nenhum. Isso garante que a VDTEC venha resolver o problema realmente sem causar transtorno dentro da propriedade. É muito simples de trabalhar, de regular, é muito prática, é muito pequena, e isso garante todo o sucesso da VDTEC, sem contar o que nós já falamos aqui. A praticidade na hora de regular,
a qualidade de distribuição que a VDTEC tem, que proporciona uma melhor formação da pastagem, garantindo, sim, o que o produtor quer, que é uma pastagem perene, uma pastagem que vai trazer resultado para a propriedade, que vai poder utilizar um número maior de animais, a entrada antecipada desses animais, manejar corretamente a pastagem, reduzir custo com herbicida por formar melhor essa área e ainda garantir uma formação mais barata por conta de fazer as duas operações em uma só. Pela praticidade da VDTEC, ir na frente do trator e já distribuir na largura do implemento que incorpora, a economia direta de R$ 35 a R$ 40 por hectare só pelo fato de fazer as duas operações em uma só, sem considerar custo menor com semente pura, menor custo com frete, menor custo com logística, para você que está longe de Campo Grande, que está em regiões distantes, sabe como isso é caro, sabe como isso é difícil, chegar com um caminhão grande até a propriedade. Então, trabalhando com a VDTEC 190, trabalhando com sementes puras, a quantidade de semente que vai até a sua propriedade é pequena. Só para o produtor entender, 5 quilos por hectare de semente pura, o produtor vai ter em torno de 60 sementes por metro quadrado, o que vai ter mais de 20 plantas por metro quadrado. Então, uma excelente formação da pastagem, trabalhando com 5 quilos de semente pura, e aí fazendo as duas operações em uma só, realmente, R$ 40 de economia. Chegou lá no final do talhão, que eu estava mostrando, apertou o botão, desligou a VDTEC, manobrou, virou, voltou para o talhão, aperta de novo o botãozinho, está distribuindo novamente. Então é muito fácil de utilizar, garante a precisão de distribuição e garante que não vai desperdiçar a semente, né? Porque aí o produtor, quando chegou no final, faz a bordadura, está pronta. Para isso a VDTEC foi criada, para economizar, para não desperdiçar. Daniel, eu vou aqui no balcão, vou nesse balcão aqui, nós temos um balcão montado aqui. Esse balcão tem as sementes puras da Gemipasto, que a gente tanto falou aqui no programa, viu, Daniel? Falamos das sementes puras da Gemipasto, incrustadas, para usar na VDTEC 190. E nós temos que mostrar essa semente. Essa aqui, por exemplo, é a semente incrustada. Exato. Essa aqui, olha incrustada. Isso, mostra aqui pra gente. Essa aqui é a pura, vira a pura pra gente aqui. E a gente tem que dizer isso para o produtor rural, explicar bem. Porque a VDTEC é uma máquina apta para o uso de sementes incrustadas e sementes puras. Não vai colocar outro tipo de semente 35, 50 de VC, que você vai ter problema. Então a gente está explicando bem para você, tá? Tá aqui, ó, semente incrustada, aquela semente que é envolvida, que ela é encapsulada, com macros e micronutrientes, né? Tá aqui, ó, a Gemipasto tem todas as variedades, né, com a semente. Essa aqui já é a pura, olha aí a pura. Exatamente, semente pura, semente com 80% de valor cultural, como eu falei. 5 quilos por hectare de uma semente como essa, semente pura, o produtor vai ter em torno de 60 sementes por metro quadrado, que por volta de 30 sementes ou mais vão germinar, que vai virar planta adulta. Então é muito importante fazer essa conta, saber quanto de semente realmente que está sendo distribuído para garantir, sim, essa melhor formação. Vamos mostrar o VD, Éder? Você deve estar aqui, está comigo, está aqui, ó. Só mostrar o seguinte. Está aqui, ó. Por que está comigo? Pôs o bolso aqui, ó. Por que a importância? Exato. Vou pegar uma semente. Aqui, ó. Fazer um. É onde a semente vai passar. Então, por isso da importância de ser semente pura. Esses orifícios aqui é onde a semente vai passar. Então, por isso que não pode ter impureza, por isso que não pode ter resto de cultura, palha, nada que vai impossibilitar a distribuição da semente no vibrodosador. Então, que a máquina está em funcionamento e as sementes vão caindo nesses orifícios aqui. Né? O tamanho dos orifícios, a posição dos furos é que vai determinar, então, essa distribuição. Então, o produtor está distribuindo 5 quilos de semente pura, ou 10 quilos de sementes incrustadas, ele vai ter em torno de 60 sementes, 55 a 60 sementes por metro quadrado, que vai garantir essa formação uniforme, formação perfeita da pastagem. E aí, a hora que o produtor faz a conta, Éder, a hora que ele vê o custo do quilo dessa semente, ele vê que fica muito mais barato trabalhar com semente pura. Antigamente não conseguia, porque não conseguia distribuir. Posso aproveitar? Sim. O Daniel falou um negócio, produtor, que muitas vezes a gente não para fazer essa conta. Eu não estou falando que é só o produtor, não. A gente, em algum produto, a gente também comete esse equívoco. Às vezes a gente é tentado pelo preço do produto, pelo preço. Se chega lá, quanto custa o quilo da semente? Esse aqui está... né, a bagatela de tantos reais. O produtor animado vai lá e compra a semente. Só que em compensação vai jogar 13, 14, 15, 20. Já vi até a gente jogando 30 quilos, né, por hectare. Aí ele compra porque ele achou que comprou mais barato. Ele vê o preço da pura, da incrustada, está mais caro. Só que em compensação, produtor, você vai jogar menos sementes por hectare. Faça a conta.
quilos por hectare. Essa é a conta, né, Daniel? Exatamente. Essa é a conta, ele garantiu o seguinte, nos 30 quilos por hectare que o produtor distribuiu, o que realmente é semente? O que realmente vai formar planta? O que realmente vai formar pastagem? Então, o que forma planta é semente. Então, trabalhando com 5 quilos por hectare, vai ter em torno de 60 sementes. Trabalhando com 10 quilos por hectare, vai ter em torno de 60 sementes. Que é aquilo que você falou. Não é olhar o pasto de lado, é olhar o pasto de cima, é ter realmente número de plantas por metro quadrado, número suficiente de plantas para ter uma boa formação. Acima de 12 plantas, em torno de 15 plantas aí no caso de braquiárias, 20 plantas no caso de pânico, é suficiente para ter uma excelente formação de pastagem e poder utilizar por muito tempo. Muito bem, Daniel, estamos quase já encerrando o programa, falta aí um minutinho para a gente encerrar. Vamos voltar aqui na VDTech? Vamos lá. Né? Está aqui a semente, deixar o nosso vibrodosador aqui. Bom, aqui é a VDTech 190, que foi o nosso destaque do programa de hoje. A gente quis mostrar para você as vantagens da VDTech 190. É claro que a gente não consegue passar todas as informações. Se ficou alguma dúvida, eu convido você para pegar o telefone, ligar agora para a GM Pasto. Lembrando que a gente fica até às 12 horas no atendimento, horário de Brasília. Durante a semana, a GM Pasto também tem um horário comercial de atendimento. É só ligar para a equipe Nota 10. Se você não quiser ligar hoje, liga semana que vem, ou vai na internet, procura lá no YouTube, VDTech 190, no site da GM Pasto, ou seja, meios de comunicação e informação nós temos vários, mas liga, é muito melhor você conversar com a equipe Nota 10, fala por telefone, ligação é gratuita, você não paga, 0800 647 0050. E eu quero também reforçar a informação de que qualquer representante da GM Pasto espalhado pelo Brasil tem as nossas sementes e também tem a VDTech 190 e eles estão aptos para tirar qualquer dúvida para você. Certo, Daniel? Exatamente, André. Levar a tecnologia para todo o Brasil, orientação e como o produtor ter sucesso, como nós falamos. Como que o produtor vai caminhar até 2050 para produzir alimento para os 9 bilhões de pessoas. E é isso, é tecnologia, é resultado, nós, né? É buscar esse diferencial aí para o mundo para poder alimentar. E o produtor rural brasileiro faz isso com muita responsabilidade, com muito objetivo. E a GM Pasto vai colaborar cada vez mais com esse produtor rural. Legal. Bom, para finalizar o programa, um abraço para o senhor José do Nascimento Marque, que é nosso telespectador assíduo. Mais uma vez, muito obrigado. A você também, que nós não sabemos o nome, mas sabemos que você está assistindo. Muito obrigado pela companhia, grande abraço. Fale conosco, mande o seu e-mail, entre em contato por telefone, entra no nosso site, na nossa página no Facebook. Ela é maravilhosa, é linda, cheia de informações. A gente mantém contato pelo Facebook. Para a gente, o Facebook é uma ferramenta de trabalho, a gente usa para trabalhar, para levar informação, tecnologia até você. Outra coisa, momento para plantar, formar pasto é agora. A GM Pasto tem a melhor semente do Brasil. A melhor semente é da GM Pasto, com as melhores condições. Olha, o Daniel não me autorizou, mas liga agora que eu vou dar um descontão de 10% para você. Eu posso, Daniel? Já falou, né? Liga agora para você adquirir um descontaço de 10% para você nas sementes da GM Pasto. Tá combinado? Tá combinado. Vai ter que ligar hoje. Você vai diminuir o bolso aí, né? Contigo. Então, grande abraço, até a próxima. Quem já adquiriu a VDTech, quem já adquiriu os nossos produtos, um grande abraço. E ainda aquele produtor que está na dúvida, que ainda não adquiriu a semente para esse ano, entre em contato com a equipe Nota 10 através do 0800 ou através do consultor mais próximo à sua fazenda para levar todo esse diferencial, sanar todas as suas dúvidas e com certeza ter uma excelente formação, como nós estamos vendo aqui atrás. Essa pastagem, né? Os animais ganhando peso, ganhando... levando resultado aí para sua fazenda. É isso que nós queremos. Grande abraço. Posso fazer um negócio de encerrar o programa? Meu sonho sempre foi ligar a VDTech 190. Vai vir para mim, deixa eu ligar a VDTech para encerrar o programa. Vou ligar, hein? Vai lá. E nós vamos embora. Tá funcionando. Tchau, Brasil. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Valeu.